Empreendedoras em Ação, muito bom dia! Chegamos com o nosso encontro semanal, contando a história de empreendedoras, a história de mulheres que fazem a diferença. E hoje recebo como convidada uma empreendedora na área da música. Somos rádio e a música faz parte da nossa veia, da nossa história, do nosso dia a dia, e não apenas aqui do Grupo Popular, mas de todas as pessoas, a comunidade que tem no rádio essa sintonia, essa parceria, essa companhia. Recebo Laura Dalmas, cantora. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, uma alegria estar aqui conversando contigo, Lu, com todos os ouvintes. Eu fico bem feliz de poder tratar sobre esse assunto, sobre mulheres empreendedoras, mulheres de negócios. Isso é algo que faz parte da minha trajetória desde sempre e que eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar. Bom, e quando surge a cantora e quando surge a empreendedora? Por quê? Porque eu imagino que toda a questão da música, ela vai fluindo, né? Você vai nos contar um pouco mais detalhada, mas em que ponto cai a ficha assim, não, isso aqui é carreira, isso é negócio? Sim, perfeita essa pergunta. Quando eu era muito pequena e eu já dizia que eu queria ser cantora, né? Então, com 4 anos, eu já me sentia cantora, já fazia os trabalhos da escola, o que você quer ser quando crescer, e sempre foi ser cantora. E isso foi algo que veio muito, assim, de mim mesmo, porque não tem ninguém na minha família que é da música, então é algo que eu meio que não sei de onde surgiu, mas sempre foi a minha paixão. E aí, os meus pais, então, né, principalmente a minha mãe, eles não me passaram nada da música, né? Mas eles me deixaram algo muito importante, que foi, Laura, se tu quer ser musicista, se tu quer ser cantora, eles sempre me deram todo o apoio e eles me ensinaram, tu precisa ver isso como um negócio. E eles falaram, parece brincadeira, assim, não, mas a minha mãe, principalmente, sempre falou isso desde sempre, desde que eu era criança, que eu comecei a dizer que eu queria ser cantora. Então para te ter uma ideia, eu acho que esse start mesmo foi quando eu tinha 16 anos, que foi quando a minha mãe me emancipou para que eu pudesse abrir uma empresa e dar notas fiscais nos shows que eu já fazia. Então, assim, aí nasceu a Laura empreendedora, né? E muito por causa desse apoio dos meus pais, né? Essa visão, a minha mãe trabalha há mais de 30 anos na Tramontina, ela é gerente na Tramontina, então ela tem muito, desde sempre, essa visão empresarial em uma empresa centenária, uma empresa enfim, né? E aí ela me trouxe isso, sabe? Então eu acho que é algo bem importante. Que bacana e que diferente, se me permite dizer. Por quê? Porque eu ouço de muitos músicos e principalmente pessoas assim que fazem música ou que fazem arte, que trabalham na cultura, essa falta de reconhecimento profissional. Sim. Aquela máxima que com certeza tu já ouviste de alguém que é, qual é a tua profissão? Sou músico, eu sou cantor, tá, e o que tu trabalha? Exato. Então, o quanto isso é forte, é bonito e é importante. E como fez essa diferença. Oportunidade que você teve de berço, vamos Sim. dizer assim, nessa visão. Muito, muito, muito. Eu sou muito grata, assim, aos meus pais por terem visto dessa forma a minha paixão e terem me incentivado a poder ser uma musicista profissional. Fez muita diferença e hoje eu acho que eu consigo. Eu vivo só da música, então, assim, toda a minha renda vem de shows, não é nem outras coisas. Não é aulas, não é nada. A minha renda vem dos meus shows autorais, shows em espetáculos, projetos, shows em concertos, enfim. E eu devo muito isso a lá atrás a minha mãe ter me ensinado a ver a música como um negócio.
Então, com certeza. E assim, no último sábado, eu dei uma palestra para alguns alunos de canto, enfim, de uma professora amiga minha. E aí eu falei assim, olha, é muito importante a gente ter o conhecimento de que ser músico é como qualquer outra profissão. Existem suas dificuldades, mas um músico, ele pode fazer um show e ganhar R$1.000, fazer um show e ganhar R$5.000, fazer o mesmo show e ganhar 10 mil, ganhar 30, 40, 50, 60, 100 mil, 1 milhão. Ou não ganhar nada se ele não cobrar e não tiver essa visão empreendedora. Exatamente. Então é isso. E aí, eu acho que a arte, ela permanece sendo sagrada, tá? É algo divino, é algo que tem a ver mesmo com o que é superior a nós, assim, é uma mensagem, é um dom, é algo, enfim, eu acredito muito nisso. E é por isso que eu faço, é por isso que eu canto. Mas ela precisa estar cercada de profissionalismo, visão de negócio, empreendedorismo, dedicação, burocracias, equipe, gestão, enfim, tudo que envolve qualquer outro negócio bem-sucedido, né? E como foi para ti esse início? Vamos falar agora do início formal, né? Com 16 anos, ali emancipada, abrindo o teu CNPJ, o teu negócio, e aí a cantora e a gestora. Tu tinha gente te ajudando nesses primeiros passos? Como tu buscaste conhecimento? Então, sempre foi a minha mãe. A minha mãe, voltando a falar dela, né? Porque, enfim, a gente tá falando de mulheres aqui também, né? E como as mulheres que vêm antes da gente podem nos ensinar e nos ajudar a cortar caminho, né? Então, isso é fundamental, assim. E a minha mãe, então, hoje ela é minha sócia. Então, ela tem uma parte dentro da minha empresa, uma parte pequena, mas que querida ela tem. Eu tenho muito orgulho disso. Então, além disso, ela realmente trabalha comigo na parte financeira. Ela controla toda a gestão da empresa, assim, dessa parte financeira mesmo. Então, por exemplo, se você me perguntar quanto eu faturei em média no ano passado, eu sei. Quanto cada músico que trabalha comigo ganhou no ano passado, eu sei. Quanto % da minha renda vem dos eventos sociais, como casamentos? Eu sei. Quanto % vem dos eventos que eu faço em concertos? Eu sei também. Então, toda essa parte, que é uma parte super importante, porque é uma análise de dados que a gente consegue fazer, e isso é determinante para um negócio, para a gente saber em qual direção que a gente pode ir para faturar melhor, qual direção que a gente vai para ter mais reconhecimento. Nem sempre as coisas são as mesmas, né? Reconhecimento como artista, por exemplo, isso é muito importante porque também faz aumentar o meu valor no mercado, né? Então, todas essas coisas, assim, eu sou bem ligada, a minha mãe também. Enfim, então a minha mãe faz parte da minha equipe. Além da minha mãe, tem uma equipe de músicos que trabalham comigo. São muitos músicos, eu acho que uns 20 músicos, né? Não sempre em todos os shows, mas, enfim. Conforme o tipo de trabalho, tu tens diferentes profissionais que sobem ao palco contigo. Exatamente, exatamente. Aí tem a equipe técnica também, técnico de som, técnico de luz, pessoal de holdagem que trabalha conosco, carregando os instrumentos, ajudando no palco. Além disso, um papel super importante também é do Christian Sperandir, que é meu parceiro, ele é diretor musical dos projetos, arranjador, enfim. E hoje também tem uma secretária, que se chama Morgana. A gente tá iniciando, né, um trabalho juntas. Ampliando a equipe, então. Ampliando a equipe, faz, acho que 7 meses que ela tá trabalhando comigo. E tá me ajudando muito, assim, porque, por exemplo, em dezembro agora de 2025, eu tive, em 30 dias, 25 shows. Então, eu não tinha tempo, simplesmente, para conseguir responder as demandas, que são pedidos de orçamento,
enfim, solicitações de rider, técnico, né, para os shows que a gente já tinha marcado, organização com os músicos, enfim. Então, isso já em 2024 aconteceu. Então, eu senti assim, olha, pro ano que vem, eu já me planejei, né, para o ano que vem eu preciso treinar alguém para estar ao meu lado, para que a gente possa atender bem as pessoas, né? Enfim, porque se eu fico só cantando, também não dá certo, porque vai ter um outro mês que eu não vou ter tantos shows, porque deixei de atender quem estava me procurando lá em dezembro, né? Então, tudo isso foi muito pensado, assim, planejado e tá dando super certo. E imagino que tenha toda essa questão de organização também, que faz parte do espetáculo, porque estamos aqui conversando no momento em que tu vens para um show em Teutônia. Para este show, a Laura está preparada, linda, maquiada, com o cabelo bonito, com um look que certamente não pode ser o mesmo em todos os shows. Então, esse planejamento, isso também é uma parte assim que te acompanhou desde o início. A equipe ajuda nisso. Como é essa construção também de bastidor? Sim. É algo que demanda bastante tempo e energia. Um dia alguém me perguntou assim: ai, Laura, e o que tu faz quando tu não tá fazendo show? Quando não tá cantando. Né? E aí, às vezes, as pessoas acham que a gente tá descansando, mas não, tem muito trabalho nos bastidores. Então, por exemplo, tá? Para um casamento, canto muito em casamentos e adoro. Muitas vezes, não é? Às vezes na maior parte das vezes, as noivas entram em contato comigo, junto com a cerimonialista, enfim, 1 ano e meio antes. Entre o contato inicial até o momento do casamento, existe a escolha do formato que ela quer. Aí depois que ela escolheu, quero a banda para tal momento, quero com violino para cerimônia, quero assim, assim, assado, tananã. Tá. Decidimos. Aí tem parte burocrática, contratos, acerto da forma de pagamento, aí assinatura do contrato, aí nota fiscal. Aí tá, beleza, a parte burocrática foi resolvida. Aí, escolha das músicas. Tudo isso é junto com os noivos. Então, escolha das músicas. Aí, feita a escolha das músicas, passa para o Christian, arranjador. Faz todos os arranjos das músicas, passa para os músicos. Aí, a gente combina com os músicos. Olha, tu pode tal data, tal horário, tal, de tal forma, assim. Como vai ser a logística? Se vai dessa forma, o cachê é tanto, tá, tudo certo, enfim. Aí, depois, fala com a equipe de som, que vai nos atender no local. Tudo tem que estar combinado, tudo tem que estar acertado. Com a cerimonialista, como vai ser todo o cronograma do evento, quem vai entrar, quem não vai, como vai ser, enfim. Então, esse trabalho todo dos bastidores... Demanda. É isso, demanda, né? E é algo super importante para que na hora dê tudo certo. E aí, no caso dos casamentos, por curiosidade, entra também essa questão das cores, vestidos, sintonia Sim. com o evento? Sempre eu pergunto qual é a cor das madrinhas, né? Muitas vezes é uma cor específica, então eu não vou com a mesma cor, porque eu também estou no altar, enfim, né? E também tento ornar com o casamento, tudo... Para não destoar do Exato, todo. Exatamente. Bom, e toda a produção para um show. Vamos dizer, o show é 19h30. A partir de que horas tu ficas conectada com esse show? Porque tem toda a produção também, né? Então, tem aquecimento? Tem. Na verdade, no dia do show é o show. dia para aquilo. Eu já acordo pensando nisso. Também porque eu tenho um cabelo que requer uma atenção, né? Eu amo o meu cabelo, eu acho que ele faz parte da minha identidade, mas ele também demanda cuidados, né? Então, por exemplo, no dia do show eu já sei que eu tenho que acordar mais cedo, lavar o cabelo, preparar o cabelo, enfim, para tratar tudo certo. Às vezes, quando o show é muito longe, então tem uma preparação no dia anterior também. Aí também tem todo um cuidado com a alimentação do dia do show, com o aquecimento, com a preparação das coisas que nós vamos levar, né? Os equipamentos, o vestido. Então, hoje, passei o meu vestido e tudo mais, né? Então,
São vários cuidados, assim, que a gente tem no dia do show. Começa bem antes de subir no palco. E você tocou num ponto importante, cuidado com a voz, cuidado com... você vive da música, é o teu negócio e existe uma parceria, existe um compromisso. Sim. Então vamos imaginar, claro que nem todo mês é que nem dezembro que vai ter 25 shows, Sim. mas como que cuida da voz para fazer praticamente um show por dia? E como que você concilia, por exemplo, tem um casamento que, sei lá, 1 ano e meio de antecedência, e aí na véspera você percebe que não tá legal, ou algo assim já aconteceu, de tu ficares sem condições de cantar, porque imagino que isso também seja um bastidor bastante tenso, né, quando alguma situação de saúde não está 100%. Sim. Olha, sobre isso, a minha preparação começou há muito tempo, porque eu tenho uma técnica vocal sólida. Eu sempre fiz eu fiz muitos anos de aula de técnica vocal, ainda tenho acompanhamento, né, com fonoaudióloga, enfim, professora de canto fonoaudióloga, que tem um preparo muito maior para nos ajudar, né, como profissionais da voz. Então, eu acho que muito do meu preparo hoje é porque lá atrás, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a fazer aulas de técnica vocal e construir uma técnica saudável, sabe? Que eu uso até hoje. Além disso, tem 2 questões, que é o sono. Para mim, isso é fundamental para a voz. Faz muita diferença para um cantor dormir e dormir bem. A hidratação, que aí é a água, nebulização, soro fisiológico no nariz, enfim. E por fim, eu acho que é também uma resistência que a gente vai criando, sabe? Não foi do nada que eu comecei a fazer 25 shows, né? Por exemplo, em dezembro. Então, foi algo que eu fui construindo, assim, né? Pode se comparar com uma academia, onde a pessoa começa, porque é a preparação também são músculos que estão sendo preparados, é toda uma articulação. Perfeita essa comparação. Quem canta é um atleta da voz. Então é isso, a gente é como um maratonista. Um maratonista, ele não vai correr uma maratona sem ter corrido a meia maratona antes. E antes da meia maratona, ele também fez 1 quilômetro, 2, 3, 4, até chegar, entende? Então é isso, e ele também faz aquecimento antes de começar a correr, né? Então, para nós também, é a mesma coisa. A gente aquece a voz, a gente se alimenta bem, tem o corpo preparado, enfim, então tudo isso. O que é se alimentar bem para estar com a voz em dia? É ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação com muitas verduras, frutas, com proteína também. A proteína, ela é muito importante para quem canta. Enfim, termos técnicos não vou saber falar agora, mas a minha fonoaudióloga sempre me diz, se tu quer gravar uma música muito bem na segunda-feira, no domingo de noite pode comer um churrasco. Aí eu fico feliz, né, porque eu adoro churrasco. Por conta da proteína. Isso, por conta da proteína. Então, e também cuidar com alguns alimentos que podem causar refluxo, que é algo que é péssimo pro cantor, né? Refluxo, muito chocolate, muito café. Chocolate e café são inimigos. São. E aquela história da maçã? A maçã é boa. Faz sentido? Sim, a maçã é ótima. Ajuda a limpar a voz? Isso, ajuda, sim. E as temperaturas? Eu fiquei pensando aqui, nós estamos no estúdio com o ar-condicionado ligado, tem dias quentes, tem dias frios. Você, nesse sentido, também precisa ter cuidados especiais? Muito, muito. E para mim, isso é o que mais me prejudica. A mudança de temperatura e ar-condicionado. Por exemplo, eu não durmo com ar-condicionado ligado, assim, a não ser em casos extremos. Porque faz muito mal pra minha voz. Vamos evitar prejuízos ao show, né? Não, mas aqui tá bem suave, tá bem bom. Mas uma história interessante é que em 2023 eu fiz um contrato, passei 5 meses a bordo de um navio cruzeiro
Uau. cantando no norte da Europa. Então a gente fazia shows todos os dias. Todos os dias. Num cruzeiro, Num cruzeiro. no mar, com brisa. Aí é o contrário, não tem brisa. Por quê? Não tem. O navio, ele era gigante, 7.000 pessoas dentro do navio. Uau. E ele é todo fechado, todo condicionado. Até tem a varanda, né? Mas a Sim. gente não acessa. Enfim, dorme, acorda, vive dentro daquele ambiente que é condicionado. Ou seja, com ar condicionado, 24 horas. Todos os dias. E aí, isso, além de do nada, né? Claro que eu já sempre cantei, né? Fazia shows, fazia muitos shows mesmo antes de ir pro navio, né? Mas assim, não fazia shows todos os dias, 3 horas por dia. Uau, que é uma carga intensa Foi também. super intenso. E aí, na segunda semana do cruzeiro, eu tava sem voz. Assim, sem agudos, não conseguia. Minha voz rouca, enfim. E aí, teve 2 coisas que eu comecei a fazer que foram determinantes, assim. A primeira foi repouso vocal. Então, passava o dia inteiro sem falar uma palavra. Em silêncio. Em silêncio. Uau. Absoluto. Pra, na parte da noite, ter voz pra cantar. E a segunda coisa foi um umidificador de ar. Então, eu colocava na nossa cabine, nosso quarto dentro do navio, e deixava ligado O tempo todo. o tempo todo pra que eu estivesse hidratando o meu aparelho fonador, né? Porque faz muito mal. O ar-condicionado, ele não adianta, ele resseca, ele tira a umidade do ar e a gente precisa dessa umidade para hidratar, né, o nosso aparelho. E você falou em umidificador e também antes na questão da nebulização. A hidratação, ela não é somente tomar água, né? Porque a gente fala das cordas vocais. Isso. Não é somente tomar água, mas assim, o principal é tomar água. Porque aí a gente tá fazendo uma hidratação de dentro. De todo o corpo. Exatamente, Bom, são várias, imagino assim, que a gente não vai conseguir aqui em 1 hora contar toda a vivência, né? Todas as experiências, mas essa do cruzeiro é bem curiosa e bem diferente. Como foi construída essa oportunidade e como foi realmente pra ti, assim, o pós, né? Foram 5 meses. 5 meses, isso. Cantando todos os dias. Cantando todos os dias. E foi ao mesmo tempo um desafio, né? Pela questão vocal. No início, como eu falei, aconteceu isso, né? Mas aí tu conseguiu equilibrar depois. Depois, graças a Deus, no final dos 5 meses, estava assim, ó, fichinha, barbada. E eu acho que isso me deu um preparo vocal muito grande. Inclusive com o meu parceiro, com o Christian, né? Que a gente fazia shows em duo. Voz e piano. Então, 5 meses tocando todos os dias, 3 horas por dia, é como se a gente tivesse ensaiado por 5 anos, sabe? Então a gente voltou. Não precisava nem se olhar pra entender o que o outro estava pensando. Exatamente. Então hoje é assim, o Christian dá um acorde, eu já sei que música que ele quer tocar. Eu olho pra ele, ele já entende o que eu quero dizer sem falar uma palavra, sabe? Então isso foi muito bom, assim. Também teve o desafio de ficar longe das pessoas que a gente ama, né? Da família e tudo mais. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu consegui também praticar muito, melhorar muito o meu inglês, né? Toda a comunicação lá era em inglês, então eu sempre fiz curso de inglês, já sabia falar inglês, mas ali eu me coloquei numa situação de fazer um show e falar com as pessoas em inglês no palco, sabe? Então isso foi um desafio muito legal. Intensivão, assim, de idioma. Isso. E contribuiu também para a tua fluência no idioma, no canto. Sim, com certeza. Uma coisa Bom, ajuda na outra. E ainda em relação a essa tua experiência, essa conexão com o Christian, como ela surge? Conta um pouquinho pra gente. Sim, o Christian, ele era meu colega da faculdade de música. Nós começamos o curso de música na URGS juntos
E nos formamos juntos. Então, no meio do curso, a gente já era amigos, assim, né? Já fazia música juntos, enfim, dentro da universidade. E fomos nos aproximando, e aí essa relação virou... Deu match. Exatamente. Já estamos juntos há 6 anos. 6 anos, juntos na vida e na música. Na vida e na música, Que E uma coisa favorece a outra, assim. Eu vejo que dá muito certo, sabe? Que a gente se conecta em vários sentidos por causa disso. Estar na mesma profissão, nesse caso, facilita. Sim, muito. Porque a gente consegue estar mais tempo juntos, a gente se entende muito bem. Não sei como seria me relacionar com uma pessoa que não é da música, sabe? Porque os nossos horários são horários totalmente ao contrário de quem é, por exemplo, CLT, né? Que começa na segunda, termina na sexta. Na sexta-feira nós estamos começando, né? Então é isso, assim. E essa questão dos estilos musicais, hoje, o que você canta e o que você não canta? Eu me considero uma cantora de MPB, pop e músicas italianas. São as minhas 3 vertentes, assim, principais. É onde eu me identifico, é onde eu posso cantar do meu jeito e o que eu amo. O que eu não canto? Olha, eu não canto sertanejo. Eu não canto funk. Eu não canto música erudita, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre isso, enfim. Então, esses estilos são estilos que não me pertencem, porque eu acho que isso também faz parte de uma construção artística. Saber o que a gente canta melhor. O que a gente quer cantar, quem a gente quer aparecer como artista, porque são muitos artistas nesse Brasil, né? E o artista, ele não, enquanto cantor, ele não apenas canta, tem toda a parte da interpretação, como foi esse desenvolvimento, esse pertencimento à música, como você cita. Sim. Eu sou uma apaixonada por essa parte de cantar que é interpretar, que é a gente vestir a música, sabe? Comprar ela pra gente, assim, e transmitir o que ela quer dizer, porque interpretar é trazer uma parte do que o compositor quis dizer, mas colocar a nossa verdade dentro daquilo, que faz toda a diferença, né? Que é a nossa vivência. E aí, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, por aí, talvez um pouquinho mais, eu fui fazer o meu primeiro show com banda. E antes disso, eu sempre me apresentava cantando e tocando violão. Então, o violão era como um escudo. E eu tava sentada na maior parte das vezes e tocando, enfim. E aí, quando eu ia fazer esse show com banda, não tinha violão. Era eu e o microfone. E aí, a minha mãe, de novo, né, entra na história. Um dia antes do show, ela me olhou e ela disse assim: Laura, tu sabe que amanhã não tem o violão, né? Então, tu vai ter que se expressar, se mexer, dançar. E eu olhei pra ela assim, tipo... Tá, mas tu veio me dizer isso um dia antes? Não podia ser, tipo assim, um mês antes, né? Pra eu pensar sobre isso, me preparar. E aí aquilo me deu um insight, assim, sabe? E aí eu comecei a prestar muito atenção nesse sentido da interpretação. E isso eu acho que deu certo, porque as pessoas comentam muito comigo. Nossa, tua presença de palco, a tua movimentação no palco é cativante, as pessoas observam isso. Eu também estudei isso, né? Fiz curso de teatro musical, um pequeno curso, mas foi um curso bem interessante. Fiz dentro da URGS uma cadeira completa, uma extensão de presença de palco para músicos, com uma professora do teatro, que também foi super importante para mim. E também observo muito isso em cantoras que me inspiram e trago para mim o que eu acho válido. Quais são as cantoras que inspiram a Laura? Então, são várias.
As principais. Mas as principais, assim, as minhas cantoras favoritas da música brasileira são Gal Costa, Elis Regina e Marisa Monte. Eu escutei muito também na minha vida Ana Carolina, Maria Bethânia, enfim. São as clássicas, né? São as minhas maiores referências. E da música internacional, algumas que eu gosto muito, assim, atuais, né? São a Cynthia Erivo, a Lady Gaga, a Beyoncé, a Whitney Houston, a Celine Dion, enfim, então essas são as minhas maiores inspirações. E dentro da música italiana, bom, a minha maior inspiração é a Laura Pausini, né? Claro, a minha xará. E eu amo muito, assim. Empreendedoras em Ação hoje com Laura Dalmas. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Empreendedoras em Ação desta quinta-feira e hoje recebo a cantora Laura Dalmas. Já conversamos bastante sobre todo o profissionalismo que tem em torno da cantora, que as pessoas veem no palco, dessa construção de carreira. Mas eu gostaria de voltar lá no início, lá naquele sonho de menina, porque certamente muitos ouvintes tiveram o seu sonho ou de ser jogador de futebol, de ser atriz, de ser cantora, essas profissões que mexem com o imaginário infantil. E o tornar isso possível, o que isso representa para ti? Como foi sendo construída essa carreira? Já cantavas? Quais foram os momentos? Onde você se apresentava até chegar? Como foi o primeiro show pago, o primeiro cachê? Essa pergunta é muito legal, assim, porque como mulher, a gente poder realizar os nossos sonhos, trabalhar com o que a gente ama, eu acho que a gente já está sendo revolucionária fazendo isso. Por exemplo, as minhas avós, elas não tiveram a oportunidade de fazer o que elas queriam, sabe? E isso até me emociona, assim, porque eu posso, por causa que elas, de alguma forma, construíram um terreno para que eu pudesse hoje ser cantora. Então é isso, assim, eu me sinto uma mulher já revolucionária por estar fazendo música, estar vivendo de música e do meu sonho, sabe? Então acho isso... Eu me sinto feliz, sabe? De poder fazer isso e de talvez estar inspirando outras meninas a também fazerem isso. Eu tenho uma conexão muito forte com as crianças, canto muito em eventos com crianças, às vezes em escolas, concertos, inclusive 3 aqui em Teutônia, para crianças da rede municipal, estadual. Foi com o show da Disney, isso junto mesmo. Com a orquestra. Exatamente, com a orquestra do Colégio Teutônia. E eu vejo que, de alguma forma, a gente tá dizendo assim, olha, é possível, sabe? Fazer o que a gente deseja, né? Então é isso, me sinto uma revolucionária. E aí, falando sobre a minha trajetória, de uma forma mais resumida, né? Eu comecei, então, dizendo que queria ser cantora. E aí, com 10 anos, me deram um desafio, que era cantar na festa de 50 anos de casado dos meus avós. E eu nunca tinha cantado sozinha para um público. E naquele momento, eu realmente me apaixonei por estar no palco. Eu já cantava para a família, de vez em quando e tal, mas naquela festa tinham mais pessoas e as pessoas começaram a chorar enquanto eu tava cantando. E eu pensei, meu Deus, eu posso fazer isso? E aí eu me apaixonei por aquilo, né? Com 12 anos, então, eu ganhei meu primeiro cachê, cantando e tocando violão, num evento corporativo. A partir daí eu comecei a fazer vários eventos corporativos. Com 15 anos cantei no meu primeiro casamento. Com 16 fui emancipada para que eu pudesse abrir minha empresa. Comecei a cantar muito em eventos corporativos, sociais, enfim. Formei a minha banda. E com 17 anos participei do The Voice Brasil, que foi algo bem marcante assim na minha trajetória também. Me abriu várias portas, me fez
fez com que eu me entendesse como profissional da música também. Então foi bem importante. Entrei na faculdade de música com 18 anos, na URGS, então me mudei para Porto Alegre. Isso também foi um passo importante para mim, porque ir para a capital, conhecer músicos de lá, estar em uma faculdade com professores renomados da música, fez também com que eu abrisse várias portas e me entendesse ainda mais como cantora. Depois disso, eu fiz a minha primeira turnê pela Europa, em 2020, com o conjunto do colégio, com o conjunto instrumental do Colégio Teutônia. Então foi assim que eu também tive a minha primeira ligação com a cidade, né, com Teutônia, que é uma cidade que eu adoro. E foi lindo, foi uma turnê maravilhosa, assim, e fez também com que eu realizasse mais um sonho. Sempre tive a vontade de conhecer o mundo, assim, sabe? E a música me levar a conhecer o mundo... Ficou perfeito. Ficou perfeito, sabe? E no ano passado a gente foi pra Europa novamente pra conhecer a Itália. Eu já conhecia, mas fomos com os meus pais, com o meu irmão. O Christian não tinha ido pra Itália também. E nós fomos só a passeio. E sério, eu voltei pensando assim, é muito mais legal ir pra cantar. É muito mais legal não só passear. Sentiu falta do palco. Ir pra passear e cantar. Era só parar numa praça e começar a cantar. Piora, na próxima vez que tiver que ir só pra passear, eu vou fazer isso. Que bacana. Então, foi isso. E aí, em 2023, eu fiz esse cruzeiro pelo norte da Europa durante 5 meses. E também em 2023 eu me tornei uma das cantoras principais do espetáculo Nativitatem, no Natal Luz de Gramado. Fiz durante 3 anos o espetáculo, então 2023, 24 e 25. Foi algo também bem especial para mim. E, enfim, agora estamos aí, né? Ano passado eu realizei 108 shows durante o ano, e em 2024, 106 shows. E já estamos batendo uma meta de mais de 1.000 shows na minha carreira. Uau, mais de 1.000 shows. E como foi essa construção também dessas parcerias? Você mencionou a orquestra, o conjunto instrumental, aliás, do Colégio Teutônia, essa experiência de turnê, e também o Natal, todos esses, um pouco desses bastidores, né? Porque um dos desafios de quem inicia na música, acredito que seja também encontrar estes palcos, a visibilidade e fechar negócios, ser contratado. Sim, ótimo. É um assunto muito importante, que é a parte das vendas. Assim, eu acredito muito em vender o seu próprio trabalho. Principalmente o artista vender os seus produtos, os seus shows, a sua forma de trabalhar. E, por exemplo, o Natal Luz, olha só a história, né, que tem por trás, que é uma história de empreendedorismo por trás de eu estar há 3 anos no palco do Natal Luz. Não me lembro bem em que ano foi. Acho que foi em 2022. 2022, eu fiz um contato com um hotel de Canela, o Kempinski Laje de Pedra. É um hotel maravilhoso que vai reabrir, na verdade, ele está sendo todo transformado, enfim, alto padrão, lindo. E eu entrei em contato com a equipe de marketing deles para apresentar meu trabalho, porque eu sabia que eles estavam realizando alguns eventos, enfim. E eu entrei em contato pelo Instagram, eles me responderam, falaram que gostaram dos vídeos que viram e pediram para marcar uma reunião. Fizemos uma videochamada, nos conversamos, gostaram. Agora, então, queremos uma reunião presencial contigo pra gente conhecer mais um pouco. Tudo bem. Eu lembro que era um dia terrível, assim, neblina. E eu sozinha de carro subindo a serra e pensando assim, meu Deus, tem que valer a pena, né? Aí cheguei, conheci eles, super queridos, assim, o pessoal da organização dos eventos e do marketing do Kempinski. E eles me contrataram para 3 shows naquele dia. Fecharam comigo um evento em que a gente ia fazer
shows, voz e piano, enquanto estavam acontecendo as vendas dos apartamentos do lugar. Então era assim, a gente cantando e chegava um dos donos e pegava o microfone e dizia: acabamos de vender mais um apartamento de 7 milhões. E aí nós fizemos esse evento ali. Beleza, poderia ter parado por aí. Esse contato que eu fiz pelo Instagram gerou esses 3 shows. Mas não. Os donos estavam lá, um deles me adorou, ele virou meu amigo, inclusive. E aí, então, me chamou para começar a cantar nos concertos com a orquestra do hotel. E aí, cantei. Em 1, em 2, em 3, 4. Eu acho que eu já cantei em vários, 6, 7 concertos com eles. Num desses concertos, também podia ter parado por aí, né? Mas não. Num desses concertos, estava um dos diretores do Natal Luz de Gramado, o diretor do espetáculo Natividade, que me viu e me adorou. E falou assim: vou fazer o próximo espetáculo pra ti. Uau. Em volta de ti. Aí eu, meu Deus. Como assim? Como assim? E aí, então, fez 3 anos, né, que eu faço parte do Você espetáculo. tinha sonhos de princesa também na infância? Porque deve ter se sentido uma princesa ali no Natal Luz, né? O show em torno da Laura. Ai, na verdade, o show fala sobre o nascimento de Jesus, Claro. enfim. Mas algumas assim, partes do show ele pensou, né, em usar meu potencial, enfim, isso que ele quis dizer, né? E eu me senti muito honrada, assim, com isso. Mas acho que o meu sonho de princesa já era ser já era cantora. cantando, era princesa isso, cantora. Exato. Que bacana. Bom, e um outro ponto importante que eu acredito, claro, aqui a gente fala de uma carreira na música, mas eu percebo que é um desafio da maioria, talvez, das empresas, que é a precificação, colocar valor no teu trabalho. Sim. Neste sentido, assim, foi algo que foi acontecendo ao natural, ou você teve que buscar conhecimento também, estudar o mercado, entender, porque não é um processo simples assim, quanto vale esse show? Não é? Sim. Eu acho que estudar o mercado nunca termina, né? Porque o mercado, ele se transforma, ele se modifica a cada ano. Então, eu tô sempre fazendo pesquisas de mercado para saber se o meu preço está coerente. Então, é isso. Acho que tem, sim, a pesquisa de mercado, mas também tem algo que é além disso. Por ser um trabalho artístico, único, diferente, enfim... Não dá para comparar também, né? Exato. Também não dá pra gente se ater só ao preço que o mercado está impondo, sabe? Porque tem algo... Porque não tem... Eu não posso estar em 2 lugares. Quando uma noiva quer a Laura, sabe? Então, é diferente de... eu quero um grupo musical. Não. Muitas vezes as pessoas me contratam porque querem a Laura. Não porque querem música. Porque querem a Laura no seu casamento. E isso é o reconhecimento de uma carreira, de uma história, de uma identidade. De uma construção, de um cuidado, sabe? Porque eu tenho muito, muito cuidado com as pessoas que me contratam para ter nos seus eventos, nos seus casamentos. Eu sei da importância daquele dia para as pessoas, sabe? E de como a música ela é importante também, porque a música ela não se vê, mas ela arrepia. Uma música pode dar o clima daquele lugar, sabe? Para ser mais emocionante, ou mais animado, ou mais melancólico, enfim, né? Então eu dou muita importância, e aí eu acho que isso também faz com que a precificação seja algo a ser muito cuidado, assim, porque ela... Enfim, e também são testes, né? Tenho que dizer que muitas vezes são testes. Olha, aumentamos o preço esse ano. Como estamos? As noivas, os contratantes, enfim, estão recebendo bem? Ou não está fechando nada? Se não está fechando é porque o preço está alto. Se está fechando tudo... E todas as datas estão marcadas. Talvez esteja barato. Talvez esteja barato. Talvez a gente possa aumentar um pouco mais o preço. O valor, enquanto produto, enquanto serviço, enquanto entrega, ele subiu. Exatamente. Então é isso. É analisar os nossos clientes também. São quantos anos de carreira musical? Eu tenho 28 anos. E eu conto que eu comecei com 12. Então, não sei nem fazer as contas. Olha, e o que você precisou abrir mão por esta carreira?
Porque também há um viés, assim, de que as coisas precisam ser fáceis. Às vezes se enxerga só o palco, né? Se Sim. enxerga só o sucesso. Aham. Então, você tem, assim, algo que você gostaria de compartilhar que você deixou de fazer ou que te privou de alguma forma para priorizar a carreira? Eu acho que eu não consigo dar tanta atenção para os meus amigos por causa da minha carreira. Isso eu acho que é o principal, assim, que mais pesa pra mim. Por quê? Os meus amigos, a maior parte deles não são. Até alguns são da música, assim, tenho vários amigos na música, mas aqueles que não são, que são meus amigos da infância, têm seus trabalhos de segunda a sexta. E aí, justamente no final de semana que eles poderiam sair pra gente aproveitar, Não pode. eu não posso, né? Então, isso eu acho que é o principal que pesa para a maior parte das pessoas, que é abrir mão dos finais de semana. Os finais de semana são os momentos que a gente mais trabalha. Mas, apesar disso, assim, eu não faria outra coisa. Nossa, é o que eu amo fazer, então A certeza de todas as escolhas. nenhum, sabe? Não tem problema nenhum, damos um jeito, às vezes a gente vai na quinta-feira tomar um café com os amigos e dá um jeito para se adaptar. E os produtos da Laura, porque você falou em show italiano, falou aí da mulher revolucionária, quanto isso também mexe na questão das origens. E hoje, quais são, assim, os principais projetos em que tu estás envolvidas? Tu atuas também em projetos culturais, financiados? Sim. Nós trabalhamos com vários produtos, frentes. várias frentes, exatamente, né? Então, eu divido em 3 partes meu trabalho. Uma delas, que é o meu lado autoral. Então, eu também sou compositora. Tenho 2 álbuns lançados. Um próximo álbum a caminho, que a gente está começando a produzir, assim, que é algo que eu amo muito, que me identifico, né, com as minhas composições. Aí, dentro dessa parte mais autoral e artística, eu também considero o projeto Laura Dalmas Canta Italianas. Por quê? Esse projeto, ele foi, apesar de não ser de músicas autorais, ele é um projeto que foi desenvolvido por mim, sabe? Por mim e pelo Christian, com a ideia da homenagem, de retomar essa ancestralidade, assim, da música italiana, né? Das nossas origens. E um show, então, pensado em equipe, pensado artisticamente, com início, meio, fim, momentos especiais, enfim, que é o que vai acontecer, né? No nosso show aqui em Teutônia. Enfim. E além dessa parte mais autoral, nós também temos a parte de eventos corporativos e sociais, que são os casamentos, eventos corporativos, enfim. E também eu trabalho muito como cantora convidada, como artista convidada, em concertos ou no Natal Luz, como eu comentei. E os sonhos futuros? Sonhos sempre são futuros, né? Pô. Mas sonha e realiza, pode ser agora, no presente. São muitos sonhos, né? Um deles é conseguir expandir o meu trabalho para outras regiões do Brasil. Esses dias eu falei com um amigo, assim, que a gente já fez 2 turnês pela Europa, mas eu não conheço o Brasil, sabe? E eu quero cantar pelo Brasil. E então a gente tá já realizando aos poucos esse ano. Tem vários shows em diversos lugares do Brasil marcados já. Então eu tô bem feliz, assim, porque foi um trabalho que eu fiz no ano passado para plantar essas sementes, assim. E você participa de todo esse planejamento, coordena esse planejamento. Sim, aham. Sempre pensando em novos projetos, novas ideias, novos produtos. Exatamente. Então, essa é uma parte, assim, de expandir, né, o nosso trabalho. E também a parte autoral, que faz um tempo que ela tá um pouco adormecida, assim. Apesar de que no ano passado a gente tocou em vários festivais com músicas autorais. Mas nesse ano o objetivo é lançar novas músicas, estar de volta no Spotify, no YouTube, enfim, com essas músicas autorais. E o Festival Popular da Canção, como você percebe
eventos deste formato, justamente nesse fomento ao sonho de novos artistas e não só sobre o olhar profissional, né, de quem vive essa experiência e vai viver da música, mas enquanto oportunidade de viver a música. Com certeza. Eu acho de extrema importância, eu acho lindo que Teutônia tenha o Festival da Canção já como uma tradição, né? Eu não sei quantas edições. Sexta agora. Sexta. Então, isso é lindo porque são muitas gerações que passam por esse palco, né, do Festival da Canção, não só para, quem sabe, se tornar um cantor profissional, um músico profissional, mas para se sentir capaz. Estar no palco é um desafio. Então, se expor, se apresentar daquela forma é um desafio e pode ser engrandecedor para qualquer pessoa, para qualquer criança. E se sentir capaz de realizar aquilo, de empoderamento, enfim. Então, isso é grandioso. Para qualquer carreira, né? Porque esse desenvolvimento, a gente vê ali muitas crianças e essa oportunidade de palco, ela pode impactar independente da profissão, vai impactar independente da profissão que seguir. Exatamente. Ainda mais hoje que qualquer profissão exige habilidades de comunicação, né? Para as redes sociais, para ser um profissional autônomo, em todas as áreas é necessário a comunicação. Laura, minha gratidão por esse papo, por essa conversa maravilhosa, entender um pouco mais de toda a construção desta carreira de sucesso e que toca os corações em cada palco, em cada momento. Muito obrigada, fico bem feliz e desejo sucesso e vida longa para esse programa tão lindo. Muito obrigada. Empreendedoras em Ação, deixa o seu abraço, voltamos na próxima quinta-feira.